Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia a sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Olá, queridos amigos, que bom estar aqui com vocês. Esperamos que todos estejam muito bem para mais uma reflexão nesta noite, dando continuidade aí ao capítulo do pensamento, né? O capítulo 23, que é um capítulo lindo. E nós vamos então adentrando a essa poesia, né? Essa carga poética que Leon Denis nos oferece a cada estudo. Boa noite, Lina. Boa noite, Glória, querida, que está aqui na transmissão. Gratidão. Boa noite, Clara, Márcia Borges. E a todos que chegarem aqui serão muito bem-vindos. Os nossos estudos são interativos. Todos podemos comentar, né, aquilo que nós estamos concordando ou não. E estaremos aí juntos em mais uma proposta de aprendizado, né? E para prepararmos os nossos corações, nós vamos ler uma página de Joana, que vem nos ajudar a caminhar, né, no dia a dia da nossa vida. E nesse livro, Vida Feliz, ela nos traz muitas mensagens ótimas para nós meditarmos durante o nosso dia de trabalho, né? E hoje, na mensagem 59, ela diz o seguinte: conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos, no entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar-se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Então, um estímulo para nós, né? No sentido de não é porque nós estamos voltados ao trabalho do bem, a nos esforçarmos, que não teremos dificuldades e obstáculos. Sempre teremos, né? Eles fazem parte da nossa vida. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por mais uma noite de estudos, pedindo a esses amigos queridos a intuição,
a organização de nossos pensamentos, para que possamos trazer condições de estarmos aprofundando nessas belezas espirituais que Leon Denis nos desperta para vermos. Então, Senhor, abençoa e acolhe-nos no teu regaço, que todos os amigos que estão conosco possam ser envolvidos em seus lares. Gratidão eterna à oportunidade do aprendizado. Fica conosco, Senhor, e em nome dos nossos benfeitores, do nosso patrono, de todos os trabalhos do canal Espiritismo Net, nós então damos por iniciado o estudo do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Nós vamos continuar aqui o entendimento desse capítulo lindo que é o pensamento, né? Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas Leon Denis nos traz assim um convite, né, a nós estarmos utilizando todo o conhecimento que ele nos traz para também estarmos buscando colocar nas nossas vidas essa forma de ver, porque ele traz dentro da poesia que ele nos traz, ele traz muitos ensinamentos, né? E hoje nós vamos então continuar, vamos pegar aí do slide 10, pedindo a Glória para colocar na tela para nós. Obrigada, Glória. E aí ele vai continuar, né, essa meditação que ele está fazendo em torno do pensamento. A gente sabe que Leon Denis é um poeta, ele vem com a sua fala sensível, né, buscar sensibilizar os nossos corações, né? Então, a gente já viu nos 2 trechos que foram estudados, hoje a gente vai pegar a parte 3 e justamente vamos continuar a entender esse convite que ele nos faz a usar o pensamento para nós percebermos as belezas, as sutilezas e tudo aquilo que nós podemos fazer com o nosso pensamento, né? E depois ele vai falar, né, o que a doutrina espírita nos oferece em relação a todo esse conhecimento que nós temos o acesso através do conhecimento do ser imortal que somos, da nossa origem, da nossa destinação, né? Então ele vai dizer para nós, escuta bem, ele está, né, chamando, nos convidando, né? Escuta bem. Nunca ouviste no fundo do teu ser, vibrarem as harmonias estranhas e confusas, os rumores do mundo invisível, vozes de sombras que te acalentam o pensamento e o preparam para as intuições supremas? Quer dizer, convidando será que nós já percebemos alguma vez essas intuições que nos chegam, esses movimentos sutis da nossa alma, nos intuindo, né? Nos dando condições de perceber mais profundamente as nossas emoções, os nossos sentimentos mais profundos, nos levando a ser mais sensíveis, né? Porque para nós sentirmos, é preciso nós estarmos desenvolvendo a nossa sensibilidade. E é isso que Leon Denis fala para nós. Ele, como um grande poeta, ele vem nos convidar a nos sensibilizar um pouco mais, a nos despertarmos para o belo, para o amor, né? Que é o destino de todos nós. Nós estamos fadados a esse objetivo, né? Que é o plano de Deus para com todos nós. Então, nesse trecho, ele vem nos convidando a ser mais sensível, ou seja, a nossa sensibilidade faz com que nós possamos também sentir Deus, ouvir Deus, né? Refletindo mais profundamente através da nossa alma, nós podemos nos tornar mais sensíveis. Ele anteriormente ele falou para nós que é preciso nós sentirmos com veemência
né? Foi o estudo que a Glorinha fez para nós na semana passada. Sentir com veemência para saborear as sensações elevadas e profundas. Então é preciso que nós nos esforcemos para desabrochar em nós essas suscetibilidades, essas sensibilidades da nossa alma. Porque a gente sabe que o pensamento pode atuar, aliás, atua através de nós uns com os outros, que o pensamento é criador, que o pensamento é vida, né? Que nós podemos criar através desse atributo, mas nós precisamos desenvolver as nossas sensibilidades, a nossa capacidade, né, mais profunda, as nossas sensações elevadas. Então, ele disse para nós que nós precisamos remontar a nascente que deriva toda a vida, a nascente de que deriva toda a vida, toda a beleza. Qual é essa nascente? De onde deriva a vida? De Deus, né? Então, ele nos convida. Boa noite, Núbia. Seja bem-vinda. Ele nos convida a sentir com veemência, a desenvolver a nossa capacidade de sentir Deus através de toda essa beleza que irradia através da nossa mente, da nossa capacidade, né, de aprofundar os nossos pensamentos, de penetrar nessas sutilezas, nessas harmonias, né, que ele diz aqui, que para nós, pela nossa imperfeição, elas são estranhas, são confusas, mas são as vozes, né, espirituais que nós somos capazes de ouvir, as vozes da nossa alma, nos trazendo intuições, né? Isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento, né? Do nosso aprimoramento, que vamos sendo capazes, nos capacitando para sentir. Quando nós nos elevamos, né, nós conseguimos sentir a grandeza de Deus na nossa condição, né? Porque que ainda parca, mas esse é o nosso caminho de nos aprimorar, de nos capacitar diante dos atributos que nós temos para sentir a presença de Deus. Então, ele nos leva a entender que nessa visualização, através do pensamento, é possível nós sentirmos a grandeza de Deus através da sua criação, através da própria natureza que nós podemos observar e sentir, desde a beleza de uma rosa, do sorriso de uma criança, até as belezas que a natureza nos apresenta através do mar, das cachoeiras, de toda a natureza, né? Então é muita beleza, e nessa beleza nós podemos captar a presença de Deus, né? Que está em toda parte, que está dentro de nós. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento para o belo, para admirar a grandeza, a sabedoria dessa inteligência suprema que a tudo dirige, que a tudo preside, nós certamente nos aproximamos de Deus, né? Elevamos o nosso padrão vibratório, elevamos o nosso pensamento às alturas de poder sentir, dentro da nossa capacidade ainda apequenada, mas podemos tirar grandes experiências, vivenciar grandes experiências. Nós pesquisando aqui, nós fomos lá no livro O Grande Enigma, e Leon Denis, no capítulo 14, ele tem um capítulo bem semelhante a esse que ele está nos trazendo do pensamento, aonde ele fala, né, de nós, seres imortais, né, a capacidade que nós temos de nos elevar através da natureza também, através do belo. E lá num dos parágrafos ele diz que aquele que se recolhe no silêncio e na solidão dos espetáculos do mar, das montanhas, sente nascer, sente subir
crescer em si mesmo imagens, pensamentos, harmonias que nos arrebatam, que nos encantam, ao mesmo tempo que nos consolam diante das situações, né, que nós temos que enfrentar, as aflições, as dificuldades, os obstáculos. Mas, mesmo assim, diante disso tudo, nos abrimos para uma vida superior, que é a vida do espírito, né? Então, ele diz, né? Leon Denis diz nesse livro: compreendemos então que o pensamento de Deus nos envolve e nos penetra. Quando longe das torpezas sociais, ou seja, das questões materiais, das dificuldades sociais, das nossas situações aqui neste mundo, ele diz: sabemos abrir-lhes, nós conseguimos abrir a nossa alma e o nosso coração para essa beleza que nós podemos conectar através do pensamento. Isso faz sentido para vocês? Vocês concordam com tudo isso que nós estamos trazendo? Esse livro, Grande Enigma, é de uma beleza e nós já colocamos aqui na nossa cabeceira que estamos relendo esse livro, parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo, porque ele traz uma beleza tão grande para nós que nós não podemos perder. A Clara diz para nós que a natureza nos aproxima do que é puro. Às vezes não precisamos nem orar, porque sentimos a presença de Deus em nós. É lógico, Clara, isso mesmo. Nós conseguimos captar Deus na beleza que é a sua obra, né? Que está aí ao nosso dispor. Quando nós nos abrimos ao belo, nós nos aprimoramos. Nós temos condição de estar nos tornando mais sutil, né? E isso a gente sabe que nós temos um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, à medida que nós nos sensibilizamos, que nós somos tocados por todas essas questões da criação, por todas essas belezas, nós também nos tornamos mais sutis, né? Na nossa natureza espiritual. Veja que beleza, né? Bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda, Marta Silva. Boa noite, seja bem-vinda. Marta é de Minas Gerais. O nosso estudo é interativo, vocês podem colocar aí o que vocês estão achando do nosso comentário, se estão concordando, colocando aí as suas percepções também, que nos enriquece muito, viu? Então, ele continua dizendo para nós que em todo poeta, em todo artista ou escritor, há germes de mediocridade inconsciente, que são as nossas imperfeições, né? Claro, nós somos seres espirituais, mas somos ainda imperfeitos. Estamos no processo. Mas isso não impede que nós deixamos ou desejamos desabrochar o belo, né? Aquelas belezas, sutilezas que emanam, que estão aí ao nosso dispor, e cada um de nós tem uma sensibilidade para captar, para sentir. Então, ele diz, por eles, quer dizer, por esses artistas, por esses escritores, né? Eles, o obreiro do pensamento, né? Porque o artista, o poeta, ele primeiro pensa, depois ele coloca plasma, né? Materializa o pensamento através de uma obra de arte, através de uma obra escrita, através de um belo quadro. Então, ele é o obreiro, porque o pensamento nos dá, né? Leon Denis já nos disse no início desse capítulo que o pensamento é criador. Então, primeiro nós pensamos, depois nós criamos. Então, ele, como obreiro do pensamento, entra com um manancial inexorável e Thelma, recebe. Hein? peço desculpa a todos, mas a palavra não é mediocridade, é mediunidade. Na hora de eu fazer o slide, eu não percebi que a palavra mudou, mas é mediunidade.
Ah, então fica mais claro. Pois é, então tá bom. Obrigada, Glória. Eu não conferi lá no livro, então é isso aí. Germes de mediunidade. Ah, com certeza, né? Porque a gente estava falando, germes de mediocridade daria impressão dessa imperfeição. Mas isso não atrapalha nosso raciocínio, porque se há germes de mediunidade, o pensamento ele é atuante na nossa mediunidade. Então, o poeta, o artista, ele é sensível, nós vamos falar sobre isso, né? Porque ele é sensível a essa criatividade que ele tem condição de desenvolver, desabrochar, né? Então, com essa mediunidade ali, ainda sem ele ter o conhecimento, vão desabrochando através dessa sensibilidade, dessa intuição, vai desabrochando essa condição, esse manancial inexorável, e ele pode receber através desses canais a sua intuição, a sua inspiração, ou seja, a parte da sua revelação. E ele diz: esta revelação de estética apropriada à sua natureza, ao gênero do seu talento, quer dizer, se ele é um poeta, se ele é um artista, ele vai receber de acordo com a sua habilidade, a sua capacidade, né? A sua natureza, ao gênero, ao seu talento. Então, ele tem por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma de multidões, né? Que vão captar essas vibrações, que vão trazer alento, que vão trazer beleza, que vão trazer condições de serem inspirados também, né? Através de uma obra. Quantas vezes a gente admira uma obra e a gente vê ali a alma do pintor. Essa semana nós estávamos vendo um desses programas de reportagem, né? E nós vimos lá as obras de Monet, né? As obras de Monet, a suscetibilidade, a sensibilidade que ele tinha para captar as flores, colocando ali no papel tudo aquilo que ia na sua tela mental. Veja que maravilha, né? Isso é mediunidade, isso é intuição. Então, isso é de uma beleza muito profunda, né? E a Lina coloca que Leon Denis nos leva a sensações primorosas com a sua sensibilidade poética. Nós sentimos integrantes da sua narrativa, exatamente. Nesse livro que nós nos remetemos, né, reportamos aqui, que é O Grande Enigma, é uma poesia da primeira página à última. Quando ele fala, ele nos leva a pensar, ele nos leva a meditar. E isso nos traz um sentimento tão bonito, tão agradável à nossa alma, né? E nós todos temos condições, né, de viajar através do pensamento. A Clara diz que todos nós somos co-criadores e podemos servir a nossa mediunidade de forma a ajudar a desvendar o universo. Pois é, Clara, a mediunidade é um meio, né, que nós somos assim possibilitados ver com mais beleza, porque nesse instante que nós utilizamos desse canal, nós utilizamos o canal, o olhar da alma, o canal da alma. Então nós passamos a aprender a enxergar com os olhos da alma, que são os olhos que os espíritos veem, né? Nós vemos aí as narrativas de André Luiz, quando descreve para nós determinadas situações, né? Que ele descreve, que nós vemos ali a beleza, né? Porque ele, como o corpo espiritual, que ele atua no mundo espiritual, que é o perispírito, ele pode ter uma visão mais ampla, porque não está cerceado no corpo de carne como nós. Então, ele e os espíritos todos, né, têm essa visão ampla, e não são através dos olhos físicos, são através de todo o seu corpo espiritual, né? Então, vamos prosseguir. E ele diz, então, né,
E nós separamos aqui, aliás, antes disso, né, nós gostaríamos de comentar um trecho que ele vai dizer aqui, eu não sei se eu coloquei aqui, acho que sim. Ah, tá. Eu coloquei aqui, do Livro dos Médiuns, né? Aonde ele vai dizer assim, olha, todo aquele que tanto no estado normal como no estado de êxtase, o estado de êxtase é aquele estado de aprofundamento na nossa alma, né? No sentido espiritual, faz parte da emancipação da alma, né? E então ele diz, mesmo nesse estado de emancipação ou no estado normal, estado de vigília, né? Pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias, ou seja, estranhas aqui no sentido diferente das ideias normais que ele tem, né? E ele está falando aqui dos poetas, né? Então ele diz que esses são chamados, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados, que são os poetas, são os músicos, são aqueles que recebem essa inspiração. É claro que o médium também pode ser inspirado nas suas mensagens, naquilo que ele vai trazer, inspirado por um espírito ou pela sua própria alma, né? Mas ele fala aqui que é uma condição do médium inspirado. E a espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento, né? Quando nós somos médiuns inspirados. E ele diz: quem não é cego, quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos, né? Quem enxerga, abre os olhos e vai ver para ver o que quiser. Então, ele dá um exemplo. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Veja só que beleza. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscar algures, ou seja, em algum lugar, senão no seu próprio íntimo, né? Então a gente pode buscar essas belezas nas nossas profundezas da mente, aonde nós temos condição, pelo pensamento, elevando o nosso padrão, né? E alcançando essas belezas, essas sutilezas que estão dentro de nós, porque o pensamento é um atributo do espírito, né? É um atributo que nós precisamos aprender a usar. A Márcia Borges coloca para nós que Emmanuel e Chico Xavier diz assim: renovar pensamentos não é tão fácil, não é mesmo? Como parece à primeira vista, demanda muita capacidade de renúncia, profunda dominação de si mesmo. Isso mesmo, no livro Pão Nosso, que ela vem nos dar essa contribuição. Então, como a Márcia está dizendo, não é uma coisa fácil, não. Essa proposta de Leon Denis aqui é um convite para nós nos aprimorarmos. Se nós quisermos chegar a esse patamar, né, de encontrar nas nossas mentes, na nossa mente, no nosso, né, nessa aprimoramento do nosso campo mental, nós temos que trabalhar muito, nos esforçar muito, né? E principalmente quando nós estamos encarnados, é mais difícil ainda, pelos desvios que nós estamos expostos, pela dificuldade das nossas circunstâncias que envolvem, muitas vezes não temos esse discernimento, então é demorado esse processo. E levando para o campo mediúnico, é por isso que muitas pessoas acham a mediunidade um patamar muito árduo, muito difícil, porque nós é que temos que nos elevar à condição de recebermos essas intuições, não é? Porque os espíritos já galgaram patamares mais altos que nós. Então, nós temos que fazer essa escalada. E é uma escalada que exige de nós, como a Márcia colocou aqui, renúncia.
abnegação, devotamento, né? Aprimoramento, perseverança. Então, é um caminho muito difícil. Por isso que todo dia a gente fala no esforço, na necessidade de nós nos aprimorarmos, na necessidade do estudo também, que vem abrir as nossas mentes ao estudo, ao entendimento dessas sutilezas. A Clara ainda diz: podemos buscar inspirações na natureza, não só esperamos que os espíritos nos inspirem, isso mesmo, temos que educar o pensamento. Quando é como aquele início que Leon Denis fala, né? Através da natureza, nós nos eternizamos, né? Nos enternecemos, até nos espiritualizamos, né? Isso é uma verdade, porque a natureza está aí nos mostrando a todo momento as respostas, não só através das belezas, mas através das circunstâncias que nos mostram também que nós precisamos, como Jesus nos disse, ter olhos de ver, né? Então, ele vem ainda, continuando aqui, né? Nós acabamos esse slide. Então, ele fala: é na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro, quer dizer, os médiuns, aqueles que estão abertos a esses canais, hão de encontrar os elementos de suas obras. Os artistas, os poetas, né? A cada vez que o poeta, o artista ou o escritor se espiritualiza, utiliza a sua mente, esse canal através do pensamento que vai elaborar a ideia, que vai trabalhar essa ideia para ele colocar no papel, mais ele se aproxima dos seus mentores, daqueles espíritos que inspiram ele num patamar mais elevado, trazendo obras boas, obras úteis ao nosso aprimoramento, que é isso que nós precisamos, né? E não as futilidades do terra a terra, da vida física, né? Então, nós precisamos aprimorar esses mecanismos de aprimoramento que nós somos detentores e que ainda não temos conhecimento. A maioria de nós ainda não temos o total conhecimento de tudo isso, né? O Leon Denis, ele nos fala, lá nesse livro O Grande Enigma, que o homem ainda não despertou o seu sentido profundo de perceber, de penetrar nesses escaninhos aí que traz, né, esse sentido divino que entra em contato a nossa alma. Então, para nós sentirmos essa experiência, nós precisamos despertar, nos acordar. É o que Joana vem dizendo, né? A maioria de nós estamos no estado de alma adormecido. Então, quando nós vamos despertando a nossa consciência, como Leon Denis já nos disse no capítulo lá da consciência, as nossas percepções, elas são ampliadas, né? Até chegar nesse atributo da alma que é o pensamento, um deles, né? É uma das potências que Leon Denis nos esclarece, para nós enxergarmos essas sutilezas. E muitos de nós, infelizmente, se recusam a enxergar, a admirar essas belezas que a natureza nos oferece como meios de nós nos aprofundarmos, né? Como nós citamos aí esse exemplo de Monet. A beleza, a pureza das suas pinturas, as próprias cores tão vivas, tão nítidas, tão lindas, dá uma impressão que não é muito natural, né, no nosso mundo. Como se ele tivesse captado mesmo essas cores, essas belezas no seu mundo psíquico, né? E como é que nós vamos explicar isso? Cada um de nós tem a sua percepção. Nós não podemos explicar, por exemplo, a um cego de nascença as cores do sol, como é que acontece o poente ou a nascente do sol, da lua. Não tem, às vezes não encontramos palavras, né,
somente ele poderá, né, penetrar nessas sutilezas, porque aqueles que são cegos têm as suas percepções, às vezes, na realidade, mais aguçadas do que nós, né? Uma outra forma de ver, mais próxima desses olhos da alma. Então, nós, espíritos, temos que desenvolver em nós essas capacidades para nós podermos penetrar nessas sutilezas. Então, em cada um de nós é possível desenvolver isso. Os olhos da alma, né? Essa sensibilidade, mas, cada vez que nós vamos desenvolvendo, nós vamos nos aprimorando. Um bom caminho para isso é a própria meditação, né? A meditação que nos oferece meios de viajarmos para dentro de nós, de vermos com os olhos da alma. Então, nós vamos penetrando nessas sutilezas. A Clara está dizendo aqui, né? Vigiar o pensamento, orar por aqueles que nos rodeiam, ter disciplina, isso faz parte desse processo de nós estarmos nos aprimorando para renovar, né? Para aprimorar essas capacidades, né, Clara, que nós trazemos em nós e que, como Leon Denis está falando aqui das potências da alma. Se nós não estudássemos esse livro, né, nós talvez não saberíamos que o pensamento, que a vontade, a própria dor são potências que nos eleva, potências que nos faz ver além das nossas, né, dos nossos olhos físicos. E isso é de uma beleza admirável, né? E uma gratidão também muito, muito profunda a esses companheiros que vêm ajudar o nosso despertar, né? Então a gente vai vendo aí, né, que Leon Denis ele traz para nós muito subsídio para nós refletirmos sobre esse assunto. Eu não coloquei aí, acho que não, na nossa. Ia ficar muito grande e eu não coloquei, mas eu vou ler aqui, que eu separei aqui no meu rascunho, um trecho onde Kardec fala lá na introdução do Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte: as regras da poesia, da pintura, da música, não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos que não têm o gênio de alguma dessas artes, né? Então, ele começou falando aí que esses companheiros, eles trazem em si a mediunidade inconsciente. Então, ninguém se resolve ser poeta ou pintor ou escritor, ou até mesmo músico, sem essas capacidades estarem na sua alma. Eles têm esse dom, né? Então, Kardec completa aqui dizendo para nós que essas ações, né, que é a pintura, a poesia e tal, são guias que levam esses companheiros que são detentores dessas capacidades, que cultivam essa arte, no emprego das suas faculdades naturais, né? As faculdades mediúnicas. Então, são canais que eles são usuários desses canais, né? Podem usufruir desses canais para desenvolver as suas sutilezas, as suas sensibilidades. Veja só que interessante, né? E prosseguindo aqui, ele fala, né? O Leon Denis vem falando para nós. Em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento em atividade. Ele está trazendo para nós que esses fundamentos, esses esclarecimentos que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos traz acerca da mediunidade, acerca das verdades espirituais, acerca da própria comunicabilidade, né? E da nossa origem e tudo mais, vai fecundar, ou seja, vai ajudar com que esse pensamento seja um elemento de progresso para nós, né? Que o nosso pensamento, atributo da alma, ele seja um
um atributo que vai nos ajudar nesse processo. Então, ele dá vários exemplos aqui. A ciência dever-lhe-á renovação completa de suas teorias e métodos, dever-lhe-á ao espiritismo, né? A ideia espírita. Dever-lhe-á a descoberta das forças incalculáveis e a conquista do universo oculto. Aquilo que a ciência não pode desvendar, não pode conhecer, a doutrina espírita, o espiritismo nos traz essas verdades, né? Que muitas dessas verdades ainda não é totalmente entendida pela ciência, né? O próprio espírito imortal, a realidade da sua origem, da sua destinação, ainda não foi totalmente entendida, mas dia virá que será, né? Então ele diz: a filosofia obterá um conhecimento mais extenso e preciso da personalidade humana. Claro, a filosofia nos traz vários conceitos importantes, mas o dia que a filosofia utilizar das ideias espíritas, né, dos fundamentos espíritas, ela realmente abrirá para nós um canal de extensão assim absurda, né? Porque vai desvendar mistérios que ainda não são entendidos. Então, está no transe, na exteriorização. E é como uma cripta que se abre, cheia de coisas estranhas, e onde está escondida a chave do mistério. Então, ele dá o exemplo de uma cripta, né? Ali com várias questões que para nós tudo é mistério, tudo é estranho se nós não analisarmos com essa chave que a doutrina espírita vem nos apresentar. E qual é essa chave, né? Essa chave é justamente esse conhecimento da existência da alma e a comunicabilidade entre esses dois mundos, né? Então, só a mediunidade pode responder determinadas questões. Só a ideia espírita pode nos explicar questões que estão correlacionadas com a nossa alma, com a nossa origem, com a existência da alma, né? Antes mesmo dela reencarnar. Então, isso são verdades que só as ideias espíritas nos trazem. E aí ele vai continuar dizendo aqui, né, sobre as religiões do futuro. Ele está fazendo aqui uma perspectiva, né, de um futuro que não está, quer dizer, está distante, mas é entendido para nós que ele está a caminho, né? Então ele diz: as religiões do futuro hão de encontrar no espiritismo as provas da sobrevivência, as regras da vida no além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união das duas humanidades, visível e invisível, quer dizer, o mundo físico e o mundo espiritual, em sua ascensão, em sua evolução com o Pai comum a todos nós, né? Pai Criador. A arte, em todas as suas formas, descobrirá nele, né, no Espiritismo, mananciais inexauríveis de inspiração e de emoção. Então veja que futuro promissor nós temos através dos conceitos espírita, através desse espiritismo redivivo, cristianismo redivivo, que Kardec faz menção a ele lá no livro No Invisível, que ele vem nos dizer, né, que o espiritismo não é a religião do futuro. Nós não colocamos aqui para vocês, porque iria ficar muito grande, né, o arquivo. Então ele diz assim, eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 11 do livro No Invisível, de Leon Denis, para quem não conhece, ele diz assim: o espiritismo
não é a religião do futuro. Quer dizer, não é pela forma de nós entendermos que ela vai se tornar a religião do futuro. Leon Denis está dizendo aqui que as religiões vão ver no Espiritismo todas essas verdades que ele nos traz. Mas, em compensação, ele diz, porque o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, vem cumprir a promessa de Jesus sobre o Consolador, que é a chave para a compreensão de vários pontos os quais não tínhamos condições de compreender. Então, vem o Consolador prometido nos trazer a chave para todas essas questões. Daí, as religiões do futuro, quando entenderem a mensagem que o Espiritismo, o cristianismo redivivo, o Consolador que Jesus nos enviou, terá condições de entender tudo isso e usufruir, né, de tudo isso. A Clara está dizendo, a Lina colocou, né, estamos caminhando passo a passo. Mas antes a Lina colocou que o Livro dos Espíritos não é somente para os espíritas, mas para todos os homens. Pois é, e muitos têm preconceito, né? Porque fala o Livro dos Espíritos, é entendido que é para os espíritos, mas é para todos nós. São as ideias novas, né, que nos chegam para nos esclarecer sobre esses conceitos importantes que fazem parte da renovação da humanidade. E a Lina está dizendo, estamos caminhando passo a passo, com certeza nós estamos no processo, né, Lina? Então, Leon Denis, ainda nesse trecho do livro No Invisível, ele diz para nós que as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo, é o que Leon Denis está dizendo para nós. Então, elas irão usufruir desses conceitos fundamentais, que são a chave do nosso entendimento, para nós podermos entender tudo isso que ele nos traz, né? Então, ele diz aqui, ficarão naturalmente tão parecidas essas ideias de uma religião e de outra, que não fará mais distinção entre uma e outra. Aceitaremos os conceitos, por exemplo, o amor ao próximo, entenderemos da forma que Jesus disse, tirando o véu da letra, compreendendo no seu contexto, né, essencial ali. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre a vida e a espiritualidade, e todos usufruirão, né? E em prol de quê? Do bem universal. Então, é de uma beleza grandiosa, né? E é o consolo que nós vemos aí nesses conceitos, onde nós entendemos que o Espiritismo nos oferece tudo aquilo que o homem precisa. O consolo, né? O esclarecimento, tudo mais. Então ele diz, o homem do povo, a Lina diz, a arte-terapia está na pauta para ser votada e fazer parte das práticas integrativas na manutenção da saúde mental e bem-estar geral. Pois é, olha só que beleza, desenvolvendo, e isso tudo porque a gente sabe, né, que hoje será oferecida pelo SUS, isso mesmo. Então, como parte de tratamento, como parte de aprimoramento também, né, porque está tratando aí, no caso, a alma, não está tratando só o corpo, está tratando a alma, está cuidando da alma. E a saúde mental, a gente sabe que é uma grande preocupação da Organização Mundial de Saúde, né? Pela quantidade de depressivos, ansiosos, né, que nós temos hoje no nosso planeta e que necessita, assim, urgentemente desses processos de ajuda. Então, ele diz, o homem do povo, nas horas de cansaço, com as ideias espíritas, beberá nele a coragem moral. Compreenderá que a alma pode desenvolver-se tanto pela lide humilde, quer dizer, pelo trabalho humilde,
como pela obra majestosa, sendo um pintor ou sendo um homem do povo, ou sendo um agricultor, né? Porque o agricultor também está no processo de evolução ali, onde ele pode, através das suas mãos, elaborar tantas coisas, né? Se a gente for olhar pelo lado da sensibilidade, do sentimento que nós trazemos na nossa alma, nós vamos nos enriquecer de forma grandiosa. Então, tudo isso trazido por tudo que o Espiritismo nos leva a pensar, a conhecer, a nos dar como base para a nossa caminhada. Então, ele fala, ele compreenderá, né, pela lide humilde ou pela obra majestosa, e que não deve menosprezar dever algum. Ele compreenderá que a inveja é irmã do ódio, né, que nós conseguiríamos trabalhar isso quando desenvolvermos o amor, e que muitas vezes o ser menos feliz no luxo, né, é mais feliz na mediocridade, ou seja, na pobreza, do que no luxo. Né? Tudo isso vai ser compreendido, porque não são as coisas que nós temos que nos dá felicidade, mas as coisas que nos levam a aprender a ser. Então ele diz, o poderoso aprenderá nele a bondade, com o sentimento da solidariedade, que a todos liga através de nossas vidas e pode obrigar-nos a voltar pequenos para adquirirmos as virtudes modestas, que é a reencarnação, né? Através desse retorno ao mundo físico, se nós temos os interesses nas coisas materiais, sem aprendermos a bondade, sem desenvolvermos o sentimento de solidariedade, nós podemos retornar em situações mais difíceis, né? Trazendo em nós a necessidade de evoluirmos as nossas potências, o nosso objetivo que nos trouxe aqui. O cético achará nele a fé, o desanimado as esperanças duradouras e as resoluções viris. Todos os que sofrem encontrarão a ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas, de que não há em nenhum domínio efeito sem causa, não existe parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita e majestosa sanção e que ninguém está abandonado por Deus, né? Então, não Deus está presente em todas as nossas vidas, em todas nós, né? A vida de todos nós. E nós vemos aí o que o Espiritismo, a doutrina espírita, a ideia espírita faz de bom nas nossas vidas, quando nós entendemos esse mecanismo. E ele diz ainda, assim, vagarosamente se operará a renovação da humanidade, tão nova ainda, tão ignorante de si mesma, mas cujos desejos se dirigem, pouco a pouco, para a compreensão da sua tarefa e de seu fim, ao mesmo tempo que se alarga seu campo de exploração e a perspectiva de um futuro limitado. E em breve, eis que ela avançará, mais consciente de si mesma e de sua força, consciente no seu destino. Então, nós vemos aí, né, a beleza, a grandeza das ideias espíritas no nosso aprimoramento. E ele continua. Nós vamos ler aqui até o final e o tempinho que sobrarmos nós fechamos com as explicações. Ele diz que a cada passo que transpomos, vendo e querendo mais, sentindo brilhar e avivar-se o foco que arde em si, o homem vê também as trevas recuarem, fundirem-se. Isso é poesia, né, Clara? Fundirem-se, resolverem-se os sombrios enigmas do mundo e iluminar-se o caminho com um raio poderoso. Então, a cada passo que nós vamos desenvolvendo, vamos avivando o foco que arde em nós mesmos, nós vemos o que? As trevas recuarem,
as nossas imperfeições se afastarem e vamos fundindo isso que nós trazemos em nós, que nós trazemos o belo, nós trazemos o puro dentro de nós, porque nós somos herdeiros de Deus, trazemos nas nossas entranhas espirituais as sementes divinas. E no momento em que nós começamos a vislumbrar por esse ângulo que Leon Denis nos leva, nos convida a ver, nós vamos afastando de nós as trevas, vamos aproximando de nós as luzes, né? E ele diz, com as sombras, desvanecem-se pouco a pouco os preconceitos, os vãos terrores, as contradições aparentes do universo, elas dissipam-se, faz-se harmonia nas almas e nas coisas. Então a confiança e a alegria penetram-lhe e o homem sente desenvolver-lhe o pensamento e o coração. E de novo avança pelo caminho das idades, quer dizer, as idades, as experiências, né? As diversas experiências para o termo de sua obra. Mas então não tem termo, porque a evolução não termina, né? Cada vez que a humanidade se eleva para um novo ideal, julga ter alcançado aquele ideal supremo, quando na realidade só atingiu a crença, ou seja, a confiança. O sistema corresponde ao seu grau de evolução. E aí nós vemos, o último que ele vai falar, eu estou aproveitando o tempo, tá, gente, para a gente terminar esse trechinho que Glória nos mandou. Então ele fala, mas de cada vez também de seus impulsos e de seus triunfos decorrem-lhe felicidades e forças novas, e ela encontra a recompensa dos seus labores. Qual é a recompensa? A nossa felicidade íntima, as nossas vitórias espirituais, a angústia no labor, no próprio labor, na alegria, né? Recompensa de seus labores e angústias do próprio labor, na alegria de viver e progredir, que é a lei que rege, né? Todos os seres, a lei divina. Então aí nós vamos entrar nessa posse do belo. Então eu convido vocês a depois lerem, se tiverem o livro, todo esse trecho, que vale a pena, né? Eu entendo que Leon Denis vem nos estar convocando a meditar sobre todos esses conceitos, né, que o Espiritismo tem. Qual é a contribuição do Espiritismo no progresso da humanidade? Destruir o materialismo. O materialismo não é o apego às coisas materiais somente, é esse egoísmo que nós ainda trazemos, essas questões que nós ainda não conseguimos enxergar, porque ainda não estamos dispostos verdadeiramente ao bem, ao aprimoramento, ao amor. Kardec fala lá no comentário da lição, da questão 789, né, que o materialismo é a chaga da humanidade, da sociedade, né? E o Espiritismo ele tem como objetivo destruir essa chaga. De que forma? Na propagação do bem. Então é preciso, meus queridos, que a gente se abra para o amor, se abra para o entendimento dessas maravilhosas colocações, né, que Leon Denis nos convida a entender, porque nós precisamos nos deixar enternecer, deixar os nossos sentimentos enternecer, né? Aproveitar as oportunidades que nos chegam para exercer a bondade, para trabalhar os nossos atributos, né? E também os nossos talentos, para dulcificar assim os nossos corações. Então, cada dia nós estamos semeando nessa proposta de estarmos construindo esse mundo novo, porque se nós queremos um mundo novo, nós temos que começar de nós. E mais um detalhe é quando o homem conseguir entender que toda essa construção, a base qual é? A vida futura. O nosso objetivo é trabalharmos hoje para essa conquista de amanhã, que somos nós que vamos vivenciar. E essa é uma das consequências
do Espiritismo na nossa vida, a certeza da vida futura. Porque quando o homem não crê, quando o homem desconhece que ele é um ser que é imortal, que ele existe desde antes da sua chegada ao mundo físico, que ele é um ser de luz, que ele tem potências, que ele é um ser espiritual que está em processo, ele vai entender, né, que a vida é transitória. Eu falo ele, mas somos nós. Vamos entender que a vida é transitória e a gente vai conseguindo vislumbrar o quanto que nós temos que trabalhar em favor de nós, espíritos, né? Então, essa mensagem de Leon Denis, ela nos proporciona todo esse entendimento. E eu convido vocês a lerem com calma depois, num momento de tranquilidade, esse trecho, porque é uma poesia, como disse aqui, como concordou a Clara. É uma poesia que vem falar a nossa alma. Então, vamos aproveitar, queridos amigos, com todo o carinho que esse benfeitor vem nos oferecer, essa condição, né, de refletir por esse ângulo. E nós precisamos, né? Estudar Leon Denis, eu concordo com a Glória, é uma coisa maravilhosa, né? Nos eleva a nossa alma, os nossos propósitos, nos faz ver a vida diferente. A Alina coloca, é a lei, né? O divino identifica-se com o que é divino, ninguém contemplará o céu se acolher o inferno, quer dizer, o mal no seu coração. Emmanuel que diz isso, né? No livro Pão Nosso, 156. Então, nós temos que nos abrir, né? Essa condição espiritual que nós temos, né? Que é a evolução a gente sabe que é infinita, e cada vez que nós compreendemos melhor, nós nos esforçamos para sermos melhores. Nós vivemos, né, o amor que Deus nos oferece a cada dia. E só através desse amor de Deus nós vamos conseguir nos abrir à luz que Jesus nos disse. Vós sois luzes, né? Deixamos brilhar a luz que está dentro de nós. A luz está lá, dentro de nós, mas temos que deixar que ela brilhe, deixar que essas sementes do bem, elas germinem, elas se tornem árvores robustas através do entendimento e da vivência dos postulados espíritas, do Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, vocês colocaram vários comentários, Glória colocou aqui na tela, não dá tempo da gente reler de novo, mas a gente viu, gente? A Alina coloca aqui, né, que evoluir é um processo contínuo e nada nos impede de evitar, avistarmos as belezas, né? Nós está aí a nossa vista, né, Alina? Vamos meditar, vamos refletir, vamos pensar. Pensar é criar. Então vamos à nossa prece, agradecendo Jesus por esses momentos elevados que aqui estivemos, junto dos nossos companheiros, momentos de luz, de paz, de entendimento dessas sutilezas que o nosso querido Leon Denis nos faz penetrar. Nós somos gratidão eterna a esses corações. E como foi colocado aqui, estudar Leon Denis é elevar os nossos pensamentos. Então, Senhor, que possamos guardar essas vibrações no nosso íntimo por muito tempo, o máximo que pudermos, para nós vivermos cada dia confiantes nessa assistência, nessa providência divina que Tu nos oferece a cada dia. Obrigada, Senhor, abençoa todos os nossos companheiros que aqui estiveram e que assim possa ser, que tenhamos uma noite de paz. Queridos, foi muito bom estar aqui com vocês. Depois vamos ver as anotações que vocês colocaram aqui no chat direitinho. Gratidão, um beijo em cada coração e até a próxima, se Deus quiser. Estejam sempre conosco aqui. Nós ficamos gratos, muito gratos pela participação de vocês. Até lá. Obrigada, Glória. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.